Ele é digno de ser adorado. Glória a Deus. Meus irmãos, esta palavra eu falei aqui há alguns anos atrás. E eu quero voltar a tocar neste tema, uma vez que o Senhor tem falado ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Abra sua Bíblia, portanto, no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 22. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22. Reis 22, segunda Reis 22. Andrew, if it can stay there the way it is, it's awesome for me. I have some return here. It's very good. Not returning in the bad sense, but I can hear my voice. Thank you. Segunda Reis, capítulo 22, diz assim alguns versículos apenas, e nós vamos caminhar um pouquinho nos capítulos 22 e 23, mas eu gostaria de ler aqui alguns versículos. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Gédida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Só esses dois versículos para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus esta manhã. O livro dos Reis é o livro que é um dos livros que traz os relatos dos reis de Israel. Nós vamos encontrar esses relatos em Reis, em Crônicas, o início dos reinados de Saul, de Davi, Salomão, nos livros de Samuel, ou de 1 e 2 Samuel. E nós vamos encontrar também alguns relatos nos profetas. Mas os livros de Reis e Crônicas são os principais livros que relatam as histórias ou a história dos reis de Israel. Não completas, mas com informações importantes. A Bíblia mostra nos capítulos anteriores alguns reis que se desviaram da presença do Senhor. E é interessante que o capítulo 22 começa com o reinado de Josias. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Como que uma pessoa de 8 anos de idade pode reinar? Mas a Bíblia também nos diz que ele reinou 31 anos e que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou de acordo com os caminhos de Davi, seu pai. Ele não era filho direto de Davi, ele era da linhagem de Davi. Mas a Bíblia diz que ele andou de acordo com o caminho de Davi e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Os próximos versículos vão dizer que quando Josias estava no 18º ano do seu reinado, ele chama o escrivão da corte, por nome Safã, e envia o escrivão à casa do Senhor. Qual era o propósito? Talvez como criança ainda, ele não tinha tanto poder e nem conquistado tanto respeito mesmo sendo rei. Mas quando o tempo passa, ele começa a observar algumas coisas erradas no reino. E quando chega no 18º ano do seu reinado, para os bons de matemática, aí eu imagino que ele estava com 26 anos, né? Quando ele tinha seus 26 anos já, tendo observado tudo o que estava acontecendo,
ele chama o escrivão e diz a ele: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxeram, ou que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, ou seja, os porteiros recolheram do povo, e que deem na mão dos que têm encargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que se deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Esse, depois de muitos anos, era um rei que estava se preocupando com a condição da casa do Senhor. E ele viu que o povo voluntariamente não ia reparar a casa. E ele também reconheceu o valor dos trabalhadores. E ele disse: olha, fale para Ilquias pegar o dinheiro e pagar os carpinteiros, os pedreiros, os lavradores, aqueles que vão edificar a casa, para que eles reparem a casa do Senhor. Eu quero, desde já, chamar a sua atenção, porque hoje aqui nós já falamos sobre Mateus capítulo 6, e eu quero só fazer uma conexão bem rápida aqui. Muitos de nós estamos com fendas na casa do Senhor. Se você não se lembra, o apóstolo Paulo fala mais de uma vez que nós somos templo do Espírito, e nós temos fendas na casa do Senhor, porque nós temos utilizado os nossos recursos de forma errada. O nosso templo está precisando de reparos. E eu não estou falando só da área física, que entenda. Às vezes, quando nós usamos e utilizamos os recursos que Deus nos dá, seja em todas as áreas da nossa vida, nós vamos criar fendas naquilo que o Senhor fez como casa e moradia dele, morada dele. Portanto, eu chamo a sua atenção, porque algumas fendas espirituais têm sido criados nas nossas vidas, porque os nossos recursos, os nossos talentos, aquilo que o Senhor nos deu, não está sendo utilizado para glorificar o nome dEle. Essa é uma reunião de família. E, portanto, é bom que você preste atenção. Você se lembra bem de quando Jesus mencionou a parábola dos talentos. A um foi dado 5 talentos, a outro foi dado 3 talentos e a outro foi dado 1 talento. Jesus disse que aquele homem viajou para uma terra distante. O que pegou os 5 talentos foi e negociou os talentos e multiplicou os talentos. Aquele que tinha 3 talentos foi também, negociou os talentos e multiplicou os seus talentos. E o que tinha 1 talento foi, enterrou o talento e não fez nada. Tem muita gente que diz assim: mas eu não sei fazer nada, pastor. Mas eu não sei qual é o talento que Deus me deu. Eu não sei o que foi que Deus fez, ou qual é o dom que Deus me deu. Eu não tenho dom de cantar, não tenho dom de pregar, não tenho dom disso. E nós arrumamos todas as desculpas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós temos talentos. E um dia nós vamos estar frente a frente com o Senhor. O dia que nós estivermos frente a frente com Ele, eu ainda lia hoje pela manhã o Apocalipse, quando todos irão ser julgados diante do grande trono branco. E alguns de nós vamos ser achados em falta, porque o Senhor deu-nos talento, 1 ou mais talentos, e nós não estamos utilizando para o bem da obra do Senhor e nem para a glorificação do nome dEle. Eu não estou falando de uma vida religiosa aqui, eu estou falando de uma vida na presença de Deus. De uma vida que usa os talentos que o Senhor te deu para glorificar, sim, o nome e o reino dEle. Qual é o seu talento?
Você não sabe pregar, você não sabe cantar, você não sabe tocar, mas talvez você seja um intercessor e você ainda não caiu a ficha que a sua oração toca o coração de Deus. Ah, pastor, eu até sei cantar, mas eu tenho vergonha. Eu até canto na igreja, mas não tem lugar para mim no grupo de louvores. Eu até faço alguma coisa, mas não tem lugar para mim. Deixa eu te dizer, o Senhor chamou todos nós para edificarmos e ajudarmos na edificação desse reino. Você pode compartilhar a palavra de Deus, você pode cantar, você pode tocar, você pode fazer qualquer que seja o seu talento na obra do Senhor. O Senhor te espera para que você repare as fendas na casa dele, utilize os recursos que ele te deu, os dons e talentos que ele te deu, para glorificar o nome dele. É difícil dar glória a Deus numa mensagem assim. Nós precisamos estar constantemente em atenção, para que nós não deixemos brechas como essa se abrir na nossa vida. Um dia, Deus chamou Ezequiel, e dentro de uma nação tão religiosa, Deus chama Ezequiel lá no capítulo 22 e verso 30, você conhece de cor e melhor do que eu. E diz assim, Ezequiel, nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema porque eu fui nos palácios e os reis, os nobres estão com as mãos manchadas de sangue. Eu fui nos templos e os sacerdotes estão corrompidos. Eu fui nos montes onde os profetas estão e os profetas, obrigado, estão profetizando uma palavra que não é minha. Eles também se corromperam. Ele diz assim, eu busquei dentre eles um homem, que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Essa manhã o pastor Ron pregou aqui e disse que enquanto nós não chorarmos pela situação da cidade, pela situação que a igreja, de modo geral, e pela situação que a nossa sociedade se encontra, Deus não vai mover. Nós não estamos sentindo nada por ninguém. Nós não temos mais compaixão de nada e nem de ninguém. E se nós não estivermos nas brechas, se nós não fecharmos as brechas, o que vai ser desse povo e o que vai ser de nós? Precisamos fechar, precisamos investir para tapar as brechas espirituais. Investir em tempo, investir em oração, investir em estudo da palavra de Deus e mais do que isso, investir em viver a palavra de Deus. E é só pela ação do Espírito Santo que você e eu conseguimos viver a palavra de Deus. A igreja tem vivido um sono espiritual. Por que tem vivido um sono espiritual? Porque nós estamos ouvindo, e de modo geral a igreja ouve domingo após domingo, estudo bíblico após estudo bíblico, mas parece que estamos vivendo numa parte neutra. Numa vida neutra. Estamos aqui na igreja e pregamos, temos que ganhar alma para Jesus, e você diz amém, temos. Mas quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas almas eu ganhei para Jesus esse ano? Quantos convites foram feitos? Mais do que isso, por quantos você se dispôs a orar esse ano como projeto de oração? Senhor, eu quero ele salvo. Jesus, salva ele. Senhor, toca lá na vida dele. Faz um milagre na vida dela. Você e eu temos a obrigação de orar por salvação de almas. Brechas que vão aparecendo, fendas que vão aparecendo na nossa vida. Não é tempo de nós buscarmos posições, não é tempo de nós buscarmos nome, nunca foi. O Senhor não quer isso, o Senhor quer que nós busquemos a face dEle, adoremos a Ele, preguemos o Evangelho dEle e busquemos salvação de almas.
É muito bom nós recebermos crentes na igreja. Mas melhor ainda é nós vermos almas sendo salvas pelo poder do nome de Jesus. Quantas vidas estão morrendo? Será que não nos incomoda mais? Será que as fendas na casa do Senhor não nos incomodam mais, como todos aqueles outros reis? Será que Deus precisa levantar um menino de 8 anos para que nós andemos no caminho dele? É tempo de buscar ao Senhor. Foi Oséias quem disse: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Mas precisa haver preparação. Há alguns anos atrás nós fizemos um evangelismo no parque. E eu comprei os folhetos em inglês, português e espanhol. E nós começamos a fazer o evangelismo em inglês, português e espanhol. Encontrava hispano, dava lá o folhetinho espanhol e não veio nenhum hispano para a igreja. Que coisa, né? Foi tempo perdido, né? Mas a gente vem orando. Foi sempre um desejo do nosso coração. E o ano passado veio uma aluna estudar aqui, uma menina peruana, e eu conheci a família, uma família muito crente. E nós fomos desenvolvendo um certo relacionamento e eu conheço um pouquinho mais sobre a família porque o senhor trabalha com um amigo nosso e nós fomos conversando e conhecendo um pouco mais. O pastor já teve a oportunidade de trabalhar um pouco com eles. E quarta-feira, no primeiro dia de aula, eu estava recepcionando alunos aqui, estava ali no meu escritório e essa família chegou, eu cumprimentei eles e quando eles estavam saindo, o pai da família perguntou assim: pastor, você não tem interesse em começar um culto em espanhol aqui, não? E eu falei assim: tenho. Ele falou: minha família tem 4 e eu conheço muita gente que vem. Eu falei: então é só começar. Aleluia. Né? É mais trabalho, mas é mais colheita. Aleluia. É mais trabalho, mas é mais colheita. O Senhor nos chamou para ganhar almas, não importa se é inglês, português, espanhol, chinês, coreano, seja quem for, Deus vai abrindo portas e nós vamos ganhar almas para Jesus. Precisamos estar prontos, precisamos estar na brecha, buscando, é preciso semear. É preciso lavrar, é preciso cuidar da terra, estar preparado, porque na hora certa Deus começa a mandar o crescimento. Aleluia. Viemos orando anos para Deus dar crescimento para a escola. E esse ano, nas últimas 2 semanas, Deus deu um crescimento para a escola e o povo deu uma balançada e eu falei: olha, nós oramos tanto tempo, agora não manda nenhum aluno embora, nós vamos receber todos. Tivemos que abrir uma nova sala, porque em uma sala tinha 20 alunos. Tivemos que dividir a sala. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Nós oramos, preparamos, e quando o Senhor faz o milagre, eu e você temos que estar prontos. Agora, o nosso coração está pronto? Como que nós vamos receber os hispanos aqui? Ih, pastor, aquele povo vem cheio de tatuagem. No céu não vai ter tatuagem, lá no céu vai ter só a marca do Cordeiro na sua vida. Não estou pregando contra ou a favor aqui, tá? Só estou falando para você que todos a quantos o Senhor mandar, nós vamos receber em nome de Jesus e vidas serão transformadas aqui, em nome de Jesus. Mas o nosso coração tem que estar preparado, a nossa vida tem que estar preparada, porque você sai na rua aí, vai no Walmart, você ouve 2 idiomas, português do Brasil e espanhol. Você não tem, lá não tem americano, só tem português e hispano. Então vamos ganhar os brasileiros e hispanos para Jesus, em nome do Senhor Jesus. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se preparar, porque o Senhor vai mandar o crescimento. Ele tem prometido.
A promessa dele não falha, vai explodir. É um buraco que está sendo feito e quando encontrar água, irmãos, na hora que tocar lá no veio, vai explodir, uma grande fonte vai jorrar aqui. O texto continua. Safã, ele fala com Ilquias. E tudo que ele havia mandado, ou que lhe havia sido ordenado, foi feito. E Ilquias então falou com Safã e disse... Ilquias era o sacerdote, ele fala assim: Safã, eu achei o livro sagrado. Veja, irmãos, que a Bíblia havia sido negligenciada durante décadas. Eu fico imaginando o que esse povo pregava no templo. Porque se a palavra de Deus é negligenciada, não sabia nem onde estava. Não sabia nem onde estava a Bíblia. Quando acharam o livro, que era o que continha a Torá, ou os 5 livros, os primeiros do Velho Testamento, o Pentateuco, os livros de Moisés, quando eles acharam o livro, o texto diz que Ilquias leu o livro a Safã. Diz assim, e ele o leu. Quando nós lemos este livro, quando nós lemos a palavra de Deus, alguma coisa acontece no interior. A palavra de Deus é poderosa. O Senhor disse que a minha palavra não voltará para mim vazia, antes ela produzirá, ela fará aquilo para o que ela foi enviada. Irmãos, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Não se aparte dele nem um instante, medita nele de dia e de noite. Que ele seja o seu livro de cabeceira, mas que ele seja o seu livro de mão, de olhar, de estar na presença de Deus com o livro. Eu não consigo entender uma vida cristã sem a leitura da palavra de Deus. Porque nós só somos transformados pela palavra. Jesus disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se você não tem a palavra, se a palavra não banha você, não lava você, como é que você fica limpo? O apóstolo Paulo diz que nós temos que renovar o nosso entendimento. A renovação do entendimento vem pela palavra de Deus. Não tem como mudar, não tem como ser transformado sem o poder transformador da palavra de Deus. Ele leu o livro. Então o escrivão Safã foi ter com o rei. E aí, quando ele chega no rei, ele diz assim, olha, fizemos tudo o que o senhor mandou. Ajuntamos lá o dinheiro que os porteiros tinham pego do povo, já pagamos todo mundo para fazer a obra deles, já deu lá na mão deles que eles sabem o que fazer. E aí ele diz assim, o sacerdote Ilquias me deu o livro. E a Bíblia diz assim, e Safã o leu diante do rei. Essa manhã, quando eu li essa palavra, eu fiquei imaginando, porque Safã pegou o livro e falou assim, rei, senta aí. O rei sentou. Ouve aí. E ele leu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Você lê um versículo de manhã e acha que está fazendo um grande favor para você e para Deus. Não estou dizendo que não é bom. Nós precisamos ser mais consistentes na palavra de Deus. Nesse tempo não tinha capítulo e nem versículo, era uma escrita só. Isso nasceu lá no 14º século. Para facilitar a nossa vida, e facilitou demais. Mas não tinha. Era um texto. É um texto até hoje. E Safã então leu para o rei. E olha o resultado. Sucedeu, pois, versículo 11, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes. Você sabe por que ele rasgou as vestes? Porque ele viu que tudo que tinha na lei, o povo estava fazendo ao contrário.
tudo que a lei dizia para fazer, o povo estava fazendo exatamente o contrário. Isso foi só aquela época, não tem nada a ver com hoje. Hoje não, hoje todo mundo segue a palavra de Deus aqui, ó, na risca. Irmãos, nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você vem à igreja, ou se você abre a sua Bíblia na sua casa, lê a palavra, e ela não provoca mais nada em você, nenhum pensamento, se ela não provoca nenhuma mudança na sua forma de pensar, nenhuma mudança na sua forma de ver o mundo, ou se ela não fala nada de que você está fazendo errado, tem alguma coisa errada e não é com a palavra. Eu li uma citação esses dias de alguém que disse: eu li a palavra e encontrei muitos erros, todos eles em mim. O problema é que nós somos crentes. E a gente já é crente, essa palavra aqui, vixe, eu já conheço ela de trás para frente. Eu tenho umas 20 versões da Bíblia. E tem alguns idiomas ainda. Então eu estou muito familiarizado com ela. É que nem aquele menino que a mãe fala, não faz isso, e o menino continua fazendo. Não faz isso que eu vou te pegar. E ele continua fazendo porque ele sabe que não vai, né? Nós estamos assim, é como se Deus tanto faz como tanto fez. Esta é a palavra de Deus e Ele diz: eu zelo pela minha palavra. Eu zelo pela minha palavra. O Senhor zela por essa palavra. Irmãos, eu não estou dizendo que eu sou perfeito ou que tem alguém perfeito a não ser Deus, mas essa palavra tem que provocar mudança em nós. Cada vez que a gente lê aqui e alguma coisa fala com a gente, nós precisamos pensar. Nós precisamos rasgar o nosso coração. Nós precisamos entrar na presença de Deus e falar: Senhor, me perdoe, Senhor, eu confesso o meu pecado. Olha aqui, eu tenho errado nisso, eu tenho errado naquilo. Me ajuda a vencer no nome de Jesus. O fato é que ela não tem provocado mais nada em muita gente. Você, que a palavra não provoca mais nada em você, eu acho que é tempo de conversão. E conversão não quer dizer que você nunca aceitou Jesus. Conversão é mudar de rota, mudar de direção. Precisamos de conserto com o Senhor. Precisa haver quebrantamento, precisa haver mudança. Você pode ter passado por qualquer que seja a situação. Você precisa mudança, você precisa transformação. A palavra de Deus é poderosa para nos transformar. Mas eu sempre falo aqui, não é uma varinha mágica. Eu li, tá bom. Não, eu li, eu preciso tomar decisões. O rei, quando ele ouviu, ele viu que estava errado, ele já rasgou as vestes e entrou em desespero. Falou: pronto, estamos arrumados agora. Por quê, rei? Porque tem promessa, mas tem maldição. E o povo tem feito tudo que atrai a maldição. Essa palavra aqui é um tesouro. Essa palavra aqui não pode ser negociada, não pode ser substituída. Não, eles estão querendo fazer isso, mas isso aqui é um tesouro. Essa palavra ela não pode ser deixada. O rei, quando ouviu a palavra, eu vou aqui adiantar para a gente não ficar muito tempo nisso, ele chama uma comitiva e diz assim: olha, eu preciso que vocês vão lá consultar ao Senhor. Quem que era o profeta daquela época? Era a profetisa Hulda, uma mulher. E a profetisa Hulda recebe aquela comitiva e eles vão até aquela profetisa. O rei, ele reconheceu a situação. Ele disse: olha, grande é o furor do Senhor. E Deus vai pesar contra a gente. O furor dele está aceso contra a gente. Versículos 13, adiante. O povo estava fora da palavra e continuava fora da palavra.
Apesar de tudo que eles conheciam e sabiam, eles estavam fora da palavra, continuavam fora da palavra. Irmãos, é frustrante para qualquer ser que pregue a palavra de Deus. Pregar. Às vezes, a gente prega a mesma coisa um ano inteirinho, sem perceber. E você vê algumas mudanças. Mas em algumas pessoas você não vê mudança nenhuma. O hábito antigo continua o hábito antigo. Os problemas antigos continuam os mesmos problemas antigos. E as pessoas vão arrastando a vida. Eu tenho um pouco de problema com isso. Então foi o sacerdote Uquias, e Aicão, e Acbor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Uda. Quando eles chegaram lá, a profetisa Uda deu uma palavra boa para eles. Falou assim, fala para o rei que tudo isso que ele leu vai acontecer. Tudo que ele leu vai acontecer. Vai vir julgamento sobre Judá. Judá vai passar por um período de julgamento muito forte. Porém, olha o mais, a vírgula. O teu coração, porquanto o teu coração se enterneceu, ou seja, ficou macio, né? E te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seria para assolação e para a maldição, e que rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Essa foi a resposta de Deus para aquele homem. Olha, porque você se arrependeu, chorou, rasgou as vestes, se quebrantou diante de mim, você vai viver e vai morrer em paz. Depois eu resolvo o problema com Judá, mas por causa da tua fidelidade e do teu zelo, você não verá a maldição ou o julgamento que eu vou trazer sobre o povo. Deus pode mudar sentenças, adiar sentenças, fazer coisas para poupar um povo por causa da tua e da minha oração. A gente anda pelas ruas e fala, isso aqui está perdido. Eu já ouvi, irmãos, eu já ouvi de tudo dessa cidade aqui. Isso aqui não tem mais jeito não. Olha isso, olha aquilo, olha isso aqui. E a gente vai falando e amaldiçoando a cidade, enquanto nós deveríamos estar pedindo misericórdia a Deus pela cidade. Senhor, salva essa cidade. Senhor, salva esse povo. Jesus, tem misericórdia. Nós entrarmos em pranto, jejum, rasgar o coração diante de Deus, pedindo a Ele que salve essa cidade. Mas eu vou chamar a sua atenção aqui de novo, porque nós estamos num culto de família. Se nós fizermos uma campanha aqui de prosperidade, enche a igreja. Mas se fizermos uma campanha de oração pela cidade, poucos virão. Porque você tem outros compromissos. Porque tudo para você é mais importante do que ver essa cidade plantada nos pés do Senhor. Nós falamos que queremos salvação de almas, mas quando nós temos que nos quebrantar e nos esforçar um pouco em oração por essa cidade, todos os outros compromissos são mais importantes que uma reunião de oração. Me desculpe eu falar tão sinceramente com você, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Precisamos de uma igreja coesa que busque ao Senhor em oração por este lugar. Por salvação de almas. E buscar a Deus por salvação de almas não é só orar para Deus salvar. É você trabalhar para Deus salvar. Porque o Senhor diz assim, olha, semeai para vós em justiça. A palavra precisa ser semeada. Vai ler a parábola do semeador. A palavra precisa ser semeada. A semente é a palavra. Uma caiu à beira do caminho. Outra caiu na terra rasa, embaixo era rocha, morreu. Outra caiu entre os espinhos, mais uma caiu em terra boa. Irmãos, a semente sempre é boa, se você tiver semente boa. A palavra é sempre boa. Não quer dizer que todos virão, mas algum virá. E esse algum será transformado em nome de Jesus.
Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser fiel, porque se há de vir juízo sobre essa cidade, eu quero morrer em paz com os meus pais. Eu quero viver em paz e morrer em paz, pregando e anunciando essa palavra e vendo Jesus salvar almas desse lugar. Porque ainda que tudo esteja perdido, se nós formos fiéis a Deus, Ele guarda o compromisso dele conosco. Ele guarda o compromisso dele conosco. Ele não abandona o seu povo. Quando o rei recebeu a resposta, ele ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e chamou para que eles se reunissem com ele. Chamou todo mundo e ele subiu à casa do Senhor. E lá na casa do Senhor, eu não vou ler aqui, mas você depois lê o 22 e o 23, ele começou uma limpeza. Ele começou uma limpeza na casa do Senhor. Ele tirou de lá de dentro altares para outros deuses, presentes que eles haviam recebido de outros deuses. Tirou de dentro daquele lugar, ele foi tirando. Primeiro ele chegou com todo mundo lá, reuniu todo mundo e leu o que a lei dizia. Também leu de novo, Gênesis até Deuteronômio. Leu toda a lei. E aí, depois de ter lido, ele convoca aquele povo e começa a limpeza. Deixa eu dizer mais uma vez para você. É através da palavra que produz mudança. A palavra produz limpeza. Ele só começou a limpeza porque a palavra dizia o que era certo. Ele só começou a produzir essa limpeza porque a palavra dizia o que era certo. Mas quando ele leu a palavra, quando ele termina de ler a palavra para aquele povo, a Bíblia diz que ele foi na coluna do templo, como que se ele quisesse dizer alguma coisa. E na coluna do templo, a Bíblia diz que ele fez aliança com o Senhor. A palavra de Deus, ela produz limpeza e ela produz alianças com Deus. Eu já falei aqui, a palavra não é mágica. A palavra ela tem poder de transformação porque ela fala no Espírito. A Bíblia diz que ela é mais poderosa que espada alguma de 2 gumes e vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela tem poder para discernir os pensamentos do coração. Então ela vai lá e fala com você. Aí você tem que tomar decisão. Aí a palavra falou com você, o que você tem que fazer? Tomar a decisão de mudar. Mas você não pode mudar por si mesmo. Então você tem que fazer aliança com quem é forte, para te ajudar a mudar. O rei fez aliança com Deus, com o Senhor. Ele falou, precisa de mudança. Eu não consigo mudar sozinho, eu preciso de aliança com Deus. Eu preciso de uma aliança com Deus. Capítulo 23, versículo 3. Todo o povo apoiou a aliança. Rei, nós estamos contigo. Está certo, o Senhor está certo, nós estamos juntos. Estamos juntos? Estamos juntos. Esse negócio de estamos juntos aí às vezes é até perigoso, né? Estamos juntos, pastor. Estamos juntos, irmão. Isso é um perigo. Agora, quando o povo falou, estamos juntos, ele falou, então vamos começar a limpeza. Aí ele começa a limpeza e a purificação do templo. Você vai ler lá no versículo 4 do capítulo 23, depois você vai ver no versículo 6, depois você vai ver você vai ler no 23 todinho, ele fala de toda a limpeza que foi efetuada na casa do Senhor e fora da casa do Senhor. Ele foi até o cemitério. Olha que cabra doido. Chegou lá perto de um bosque, lá tinha um cemitério, lá um monte de cova, pedra, gravação. O que é isso aqui? Isso aí foi o povo que veio aqui para adorar outros deuses, eles morriam, a gente enterrava aqui. Tira os ossos. Queima tudo no altar. Pode tirar os ossos desse povo que é ímpio. Eu não quero nem os ossos deles. E esse aqui? Tinha um altar, uma cova bonita lá. E esse aqui? Não, esse aqui não. Esse aqui é do profeta que veio de Samaria. Eu imagino que era de Elias ou de Eliseu. Porque era do profeta de Samaria. Ele fala, então essa aqui não toca, porque esse aqui é servo do Senhor.
mas o que não prestava, até os ossos ele queimou no altar. Irmãos, nós não temos que ter negócio com ímpio nem depois de morto. Nem vivo, nem morto, com as coisas que são inúteis para a sua vida, que trazem maldição. Crente não pode ficar no meio termo. Ah, mas é tão bonitinho. É bonitinho, mas tem que ser queimado. É bonitinho, mas tem que ser destruído. Porque não faz parte daquilo que o Senhor quer para o seu povo. Não se engane com coisas que você vê, recebe, ou que você goste. Não tem, a Bíblia diz que não é para ter nada que seja maldito na sua casa. Outro dia eu prego sobre isso. E aí, ele manda todo mundo que não tinha compromisso com Deus embora. Mandar embora porque eram funcionários do templo. Eram homens ou sacerdotes de outras religiões que estavam servindo no templo. Irmão, às vezes nós não temos gente de outra religião servindo no templo, mas nós temos ímpios servindo no templo. Nós temos pessoas religiosas servindo no templo, não fiéis. E com isso, o negócio vai ficando meio atrapalhado. Tem algumas coisas que me incomodam. Eu estou orando. A casa do Senhor tem que haver respeito. Vai lá na frente do juiz de qualquer jeito. O dia que a polícia te parar sem carteira de motorista e você tiver que ir lá na corte, você vai de calção e camiseta lá e chinelo falar com o juiz. Provavelmente o deputy, aquele policial que está lá, não vai deixar você falar com o juiz. Fala, você vai para casa e coloca uma roupa primeiro, depois você volta. Mas a igreja, né? A igreja é lugar de família, né? Vamos vir de qualquer jeito. Graças a Deus aqui não tem. Mas cuidado. A Bíblia diz assim, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Você tem que ter cuidado para entrar na presença de Deus. Você tem que se lembrar que você é pó e Ele é Deus, o Criador de todas as coisas. Não se engane. Não se engane. Ele está aqui, nós estamos aqui. Pessoas que perderam o temor de Deus. Nós precisamos, irmãos, extirpar tudo que é maldito do templo do Senhor. E eu não estou falando desse edifício. Eu estou falando do templo do Espírito Santo. Sabe, alguém diz para mim que crente não fica endemoniado, crente não fica possesso. E eu também acho que não fica. Porque o verdadeiro cristão, ele tem o Espírito Santo dentro dele, ele é templo do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, demônio nenhum entra. Mas Jesus, ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim, olha, você chega na casa, amarra o valente, entra lá, conquista o território, limpa tudo, só que depois, por algum motivo, o Espírito Santo saiu. E aquele demônio que vivia lá, ele passa e vê a casa limpa. E ele traz mais 7 com ele. Inclusive, Jesus não citou, mas eu vou citar aqui, o espírito de religiosidade. Porque tem gente na igreja que é muito religiosa, mas está vivendo influenciada pelo inimigo. Cuidado com os espíritos de engano, cuidado com os espíritos de esperteza, de passar para trás. Cuidado com essas coisas. Isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não coabita com o pecado. Cuidado com pornografia, cuidado com sensualidade. O Espírito Santo não coabita com essas coisas. E
você engana a mim, você engana o pastor, você engana pai, engana mãe, engana esposa e qualquer um aí fora. Mas você não engana Deus. E um dia Deus vai cobrar de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você comece a saber hoje que essa palavra de Deus aqui é viva. E que ela perscruta. E que Deus, se Deus está falando é porque é para você. Não é para ninguém que vai assistir amanhã, é para você. Entenda que o Espírito de Deus não coabita com imundície. E Deus, Ele vai tratar com cada um. E deixa eu falar uma coisa mais para vocês. Nós queremos crescimento, nós queremos vidas salvas, mas você precisa ser santo, porque aquele que te chamou é santo. Eu sempre oro, Senhor, quando o ímpio entrar aqui por essas portas, que ele sinta a presença do Teu Santo Espírito. E que ele seja transformado. Que não precise de nenhum show aqui, de nenhuma promessa de homem, para que vidas sejam salvas. Só o poder da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Mas nós precisamos purificar o templo. Precisamos purificar o templo. Quais são os lixos, os altares, os ídolos que têm tomado lugar de Deus na sua vida? O Senhor exige santidade. Ele está chamando essa igreja a santidade. E você precisa ouvir a voz de Deus. O escritor aos Hebreus diz que quando ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se existe alguma coisa ocupando o lugar de Deus na sua vida, é tempo de você dizer: eu não te quero mais. É hora de você sair da minha vida. Renuncie ao pecado. Renuncie às coisas malditas que têm tirado a sua comunhão com Deus. Você fala: pastor, antigamente eu fazia isso. Antigamente eu fazia aquilo. Antigamente eu orava, eu sentia a presença de Deus e não sinto mais. Tem alguma coisa fazendo separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão entupidos para não poder ouvir, e nem o seu braço encolhido para não poder salvar. Mas ele diz assim: os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus quer colocar uma cruz entre você e o abismo que existe entre ele, e quer reconciliar de novo você com ele. O Senhor quer reconciliação com a sua igreja. O dia que você e eu nos prostrarmos diante de Deus, renunciarmos ao pecado, deixarmos o Espírito Santo de Deus fluir em nós, você vai ver vidas sendo transformadas aqui nesse lugar. Vidas se convertendo aqui nesse lugar. Você diz assim: ah, pastor, a gente não vê isso acontecer mais, não vê mais milagre, não vê mais isso, mas a gente também não vê mais santidade. O Senhor requer santidade, o Senhor requer um templo limpo. O templo do Espírito precisa ser restaurado. E o Senhor te chama para restauração nessa noite. Depois que a limpeza toda foi feita, aí lá no capítulo 23, você vai ver lá nos versículos 21 em diante, o rei dizendo: agora celebrai a Páscoa. Irmão, se tem uma coisa que nós temos que celebrar é a Páscoa. Não na data, mas a Páscoa que é Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Você tem Jesus, você foi liberto, você foi salvo, você foi transformado. Celebre, viva a vida com alegria, deixa a tristeza de lado, comece a louvar a Deus. Nós não louvamos pelo que Ele faz, nós louvamos pelo que Ele é na nossa vida. Ele já fez, Ele fez tudo o que você precisava, Ele já deu a nós a salvação eterna. Isso é motivo de adoração. Adore a Ele. Louve a Ele, cante a Ele, faça louvores a Ele, irmãos. Nós precisamos viver a vida alegres. Alegres no Senhor. Ele nos deu a salvação eterna. Ele nos tirou do charco de lodo. Ele nos tirou da perdição eterna, da condenação. Eu e você estamos em Cristo Jesus. É tempo de celebração, é tempo de reconciliação.
É tempo de nós estarmos na presença de Deus. O apóstolo Pedro diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes estávamos em trevas, agora nós estamos na sua maravilhosa luz e por isso nós anunciaremos, nós diremos a razão da esperança que há em nós. Se você tem essa esperança, você pode anunciar no nome de Jesus. É tempo de nos convertermos, é tempo de entrarmos na presença de Deus, renunciarmos ao pecado. O pecado não vai embora se você não renunciar. Você pede perdão pelo que você fez ontem e hoje você vai fazer de novo. Mas se você disser assim, engano, eu não te quero mais na minha vida, sai em nome de Jesus. E seja a custo do que for, eu não vou enganar mais, eu não vou dar mais lugar para o engano na minha vida. Pornografia, eu não te quero mais na minha vida, eu te renuncio em nome de Jesus. A partir de hoje, o Espírito Santo vai tomando lugar desse pecado na minha vida. Mentira, eu não te quero mais na minha vida. Trapaça, eu não te quero mais na minha vida. Orgulho, eu não te quero mais na minha vida. Vai tirando esses demônios da sua vida, tirando essa influência da sua vida e deixa Deus trabalhar em você. O Espírito Santo vai preencher o que está vazio e você vai ser uma nova criatura, uma pessoa diferente, porque é isso que Deus quer para a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique de pé, por favor. Vamos agradecer a Deus. E você tem esse momento para entregar toda a sua vida na mão de Deus. Pastor, eu já aceitei Jesus, amém. Não tem problema. Você é salvo então. Você agora precisa fazer algumas renúncias. Você precisa fazer algumas confissões diante de Deus. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos o nosso pecado, não é só ajoelhar e falar, Jesus me perdoe, tá? Não, confesse o teu pecado. Confesse diante dele. Fala, Senhor, eu estou cansado de ser assim. Aliás, eu não sou assim. Eu estou assim porque eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser uma nova criatura. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou te dar um tempo para você falar com Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você está nas mãos do oleiro. Fale com ele porque ele quer refazer a sua vida. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. O dia que você chegar diante de Deus, não adianta você ter uma carteira de obreiro, você ter um cargo de pastor, um cargo de evangelista. Não adianta você ter um cargo de cantor, ou cantar muito bem, ou pregar muito bem. O que adianta é você ter a sua vida na presença de Deus. O que adianta é você ter sido lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E dentro de você habitar o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te conduzir para a glória. É muito difícil cantar essa música, porque você pede para Deus te quebrar.
E deixa eu te dizer, se for preciso o Senhor me quebrar, que Ele me quebre, mas eu quero estar na glória com Ele. Se for preciso Ele me moer, que Ele me moa, mas eu quero estar na glória com Ele. Eu quero que Ele cumpra o plano de Deus para a minha e para a sua vida. Ainda, Senhor, que nós tenhamos que enfrentar o peso da Tua mão. É melhor a Tua mão do que o julgamento do ímpio. Oh, meu Deus, julga-nos segundo a Tua misericórdia. Julga-nos segundo a Tua bondade. Segundo o sacrifício de Cristo no Calvário, justifica a Tua igreja. Justifica o Teu povo, ó Deus. Ó Senhor, e que nós possamos, ó Deus, estar em Tua presença naquele grande dia. Senhor, nós confessamos os nossos pecados. Nós confessamos os nossos pecados, Jesus. Oh, meu Deus, purifica-nos, ó Deus, como a Tua palavra diz, e ficaremos limpos. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos purificados, Senhor. É a Tua palavra que purifica. Meu Deus, no nome de Jesus. Se alguém aqui carrega o peso do pecado, se alguém aqui carrega alguma maldição que ele mesmo chamou, ela mesmo chamou para si, ó Deus, no nome de Jesus, traz libertação agora, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus. Todo pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus, ó Deus, extirpa agora do nosso meio e traz santidade ao Teu povo. Santidade ao Teu povo. Espírito Santo, o Senhor é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Convença agora a Tua igreja, Senhor, e o Teu nome seja bendito. No nome de Jesus, ó Deus. Pai, leva-nos em paz. Leva-nos em paz e que nós saiamos daqui para transformar. Nós saiamos daqui, ó Deus, para transformar essa cidade. Não nos deixe falar mal desse lugar, mas que da nossa boca saia bênção para esse lugar. Nós abençoamos a cidade de Fall River. Nós abençoamos e oramos pelos perdidos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, como um farol nesse lugar. Usa-nos, ó Deus, para a salvação nesse lugar. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, oramos e agradecemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. E todos digam amém.